Antes do nosso vídeo começar, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Dando continuidade à nossa série de sermões, né, nos Salmos messiânicos. Nós começamos aqui domingo, na exposição do Salmo 20. E na exposição do Salmo 20 nós vimos então, como título, nós usamos do próprio Salmo, né, o tema para a mensagem, né, que diferente do de hoje, né, que nós vimos que no Salmo 20 é o dia da tribulação. Hoje nós vamos olhar para o Salmo 21 e vermos o dia da celebração. Obrigado. Então eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias no Salmo 21. Como eu falei domingo, né, o Salmo 20 ao Salmo 24 é uma coletânea de salmos chamados Salmos messiânicos, porque eles revelam os aspectos, né, de Cristo. Eles tratam de vários momentos da vida do Senhor, do Messias, daquele que era prometido, daquele que veio. Então, nós estamos aqui na narrativa desse salmo poético. Os salmos, eles são poéticos, assim por se dizer. Farei a leitura, os irmãos acompanhem atentamente. Salmo 21. Deus fala assim à sua igreja. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. E como exulta com a tua salvação, satisfizeste-lhes o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro, e ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande-lhe é a glória da tua salvação, e resplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tomarás tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares o Senhor na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a tua posteridade e a sua descendência, e entre os filhos dos homens se contra ti intentarem o mal, melhor dizendo, se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes darás voltar as costas. Melhor dizendo, portanto, lhes farás voltar as costas, e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Irmãos, nós teremos uma palavra de oração ainda, pedindo que Deus nos abençoe e que nos dê o entendimento correto da sua palavra e Ele aplique ela, faça aquilo que somente Ele pode fazer. Deus bendito, graças nós te damos, porque nesse dia do Senhor, o Senhor convida a tua igreja para se apresentar diante de ti solenemente, onde a tua igreja se apresenta a ti pelo convite feito pela tua palavra, ouvindo a voz do Senhor nos textos que foram lidos. A tua igreja, Deus, prontamente, ela responde
com oração, ela responde com cânticos de adoração, exaltando o nome santo do Senhor. O Senhor seja exaltado, Senhor. Que o Senhor nesta noite fale, que o Senhor revele, ó Deus, Sua palavra para nós, como Cristo, o Messias enviado, por boca de Davi. O Senhor, Deus, revela a obra de Cristo, aquilo que já aconteceu, ó Deus, na cruz, mas que tem aplicações diretas para nós. Nós queremos entender. Por isso nós rogamos a Ti, Deus, que o Senhor nos abençoe com Tua palavra. No nome de Cristo e com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, como eu bem já disse, domingo passado nós vimos aqui no Salmo 20, onde nós pregamos, esse salmo fazendo essa parte dessa coletânea de salmos. E, a bem da verdade, nós temos no Salmo 21, 22, dizendo, no Salmo 20 a 24, esse conjunto de salmos, e ainda dentro desse conjunto de salmos, do 20 ao Salmo 24, nós temos uma tríade com aspecto que nós veremos ainda, que é do Salmo 22, 23 e 24, mais à frente. Então, esses salmos são salmos messiânicos, por quê? Porque eles retratam momentos da vida do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, se você rapidamente voltar os seus olhos para o versículo 8 a 12, você vai ver quando o salmista diz: a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares, o Senhor na sua indignação os consumirá, o fogo os devorará. Você tem aqui, irmãos, aspecto da obra redentora de Cristo. É claro que nós não devemos perder de vista que o salmista ele está falando, né, que esse salmo está relacionado diretamente com as várias vitórias que Deus deu ao rei Davi. Então, você tem aqui uma poesia hebraica, você tem aqui uma revelação apontando para o Messias, mas você tem um contexto aqui de imediato. E o contexto de imediato aqui, como nós já vimos no Salmo 20, é o contexto em que o rei Davi, ele vai para a guerra, e antes de ir para a guerra, ele consulta o Senhor. Então, o povo, ali junto com o rei, faz sacrifícios. Então, o autor deste salmo, o qual nos descreve de forma bem clara, de igual modo como o Salmo 20, o Salmo 21 também é um cântico para ser entoado com toda a congregação, e é exatamente nessa parte que está acima do texto em itálico, ao mestre de canto, ou seja, esse texto faz parte do original. Então, esse mestre de canto era exatamente aquele que organizava, né, os salmos para que eles fossem cantados com a congregação. Então, é o título, o mestre de canto, Salmo de Davi. Então, no Salmo 20, nós vimos que o dia da tribulação, do qual o Senhor, com o seu povo, juntamente com o seu rei, subiram para buscar a Deus em oração, pedindo que Deus livrasse ele das mãos dos inimigos. Nós vimos isso no dia da tribulação. Agora, nós temos aqui no Salmo 21, nós vemos que toda a congregação, juntamente com o seu rei, está louvando a Deus por todo o livramento que ele já lhe concedeu. Que bênção, irmãos! Podemos olhar para um salmo desse, então, olhar para ele mesmo e dizer que depois do dia da tribulação, tem o dia da celebração. Duas palavras desse texto aqui, elas são muito importantes neste salmo. Elas se encontram no versículo 7, que é o verbo confiar, e o substantivo misericórdia, também no versículo 7. Por quê? Elas estão ligadas diretamente com o pacto que Deus fez, ou seja, com a aliança que Deus fez com o seu povo. Qual era a aliança? Eu vou preservar o meu povo, eu vou cuidar do meu povo. Então, Deus está aqui declarando o seu caráter, né, santo, caráter verdadeiro. Deus não está fazendo uma falsa promessa para o seu povo. Ele está dizendo,
eu sou o teu Deus, ó Israel, eu vou cuidar de vocês, aonde vocês forem andando, onde faltar comida, eu vou prover comida para vocês. Quando tiver frio, eu vou colocar uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, melhor dizendo. Quando tiver quente, eu coloco uma nuvem para proteger vocês. E nisso nós vemos o quê? Nós vemos tão somente a misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus, irmãos, que são distribuídas para nós todos os dias. Só que, por vezes, nós não conseguimos enxergar essas misericórdias de Deus. Nós só queremos enxergar grandes feitos, né? Coisas grandes. No entanto, devemos olhar, como nós aprendemos hoje aqui na escola dominical, que Deus, na sua providência, Ele cuida tanto das coisas grandes, mas também como daquelas que estão nos mínimos detalhes. Porque esse é o Deus que se revela, esse é o Deus que intervém. Então, esse verbo que está lá no versículo 7, apontando para a misericórdia do Senhor, apontando para confiar no Senhor, eles direcionam-nos a entender melhor a forma como Deus não apenas fez o pacto, mas como Ele executa, como Deus vai administrando esse pacto para que as bênçãos do Senhor elas cheguem até nós. O que, infelizmente, irmãos, nem sempre acontece por causa da nossa incredulidade. Mas é por isso mesmo que nós devemos ser constantemente desafiados a não deixarmos, a confiar em Deus. Quantas vezes, irmãos, a incredulidade chega batendo na nossa porta? Não vá para a igreja, não. Não ore mais, não. Precisamos, então, ser desafiados a confiar em Deus. Enquanto meditamos nesse salmo, eu quero que você pense nisso, irmão. Pense no seu louvor, na gratidão a Deus. Pense se o seu louvor e a sua gratidão a Deus, ela tem a mesma proporção, intensidade do seu clamor por Ele. Você já se sentiu numa situação de clamar a Deus? E dizer, Senhor Deus, socorro. Chega aqui na minha vida, porque é interessante, né? Que por vezes essas falas nossas, elas revelam muito a falta de conhecimento de Deus. Quando a gente chega ao ponto de dizer, agora só Deus. Espera aí, né? Então, Deus não estava antes disso? Você vê muito comum essa expressão quando alguém está no estado terminal e aí a pessoa diz, agora é só Deus. Não, Deus o tempo todo está cuidando. Então, eu queria que você pensasse, se o louvor e gratidão a Deus tem a mesma proporção, a mesma intensidade do seu clamor a Ele. Porque para isso nós precisamos, em primeiro lugar, regozijar na misericórdia de Deus no passado. Vejamos o verso 1 ao verso 7. Atente bem, irmãos, porque o versículo 1, o salmista ele abre este salmo com uma nota impressionante. Qual é a nota? Na tua força. Veja como o salmista diz, olha, ele não está dizendo, eu vou na minha força, eu vou com a força do meu exército. Não, o rei de Israel, ele se alegra, ele se exulta na salvação. Veja, versículo 1, na tua força, Senhor, o rei se alegra. E como exulta com a tua salvação. O povo ali reunido na presença de Deus, o povo reconhecia no seu rei, que o rei que representava eles tinha uma confiança na força e no poder de Deus. Ou seja, o povo se alegra na força e no poder de Deus, não na força do rei Davi. Porque, irmãos, Deus havia alcançado o trono e também sustentado até ali, até aquele momento. E agora Davi demonstra com gratidão e com alegria, expressa no seu coração a grande salvação que Deus operava na vida dele. Como? Livrando-os dos seus inimigos. Isso trazia alegria
no coração do rei. O rei se alegrava, a ponto do povo se admirar e vê-lo, ele alegre, com tamanha salvação da parte de Deus. Deus, ou seja, Deus operando na vida do rei Davi. João Calvino, o grande reformador do século XVI, ele nesse texto ele vai dizer: feliz é o povo cujo caráter do rei é aquele que faz da força de Deus a sua confiança e da salvação de Deus a sua alegria, que é agradado em todos os avanços do reino de Deus e confia em Deus para sustentá-lo em tudo o que ele faz para o serviço dele. E tudo isso por causa, irmãos, da aliança que Deus fizera com Davi. Davi, Deus, se você lembrar um pouco aí, voltar a sua mente lá em 2 Samuel capítulo 7, o povo vai constatar agora, de fato, isso nos versículos 2 e versículo 3. Agora Deus lhe responderá a suas orações, quando ele diz, satisfazendo-lhe o desejo do seu coração. É muito importante, irmãos, que o povo de Deus, aqueles que crêem, como o povo aqui e o próprio rei Davi, compreendesse que todas as vitórias, ou seja, salvação na vida do rei, era tão somente resultado da misericórdia de Deus na vida do rei Davi. E que mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, como assim o texto nos diz, não foram os seus méritos, não foram a sua força que Deus lhe satisfez o desejo do seu coração. Porque Davi, ele desejava o livramento de Deus, e Deus então lhe deu. Irmãos, nenhuma das bênçãos de Davi, que Davi recebera de Deus, fora por mérito pessoal. Mas assim, tão somente bênçãos de bondade. Então, toda aliança, ela vai apontar para uma forma como Deus vai administrando, mantendo essa aliança, mostrando para ele da forma como ele se revela, dizendo: vocês estão sendo alvo dessa graça, dessa misericórdia, mas não é por merecimento próprio, mas tão somente o resultado da misericórdia de Deus. Então, dessa forma, Davi, amplamente, ele entende que Deus supre todas as suas necessidades. E como é importante atentarmos para isso. Como é importante, irmãos, compreendermos da forma como Deus supre todas as nossas necessidades. Além disso, na confirmação aqui de Davi, quando ele diz: põe-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro, o povo aqui reconhecia a autoridade do rei para instruir, a autoridade do rei aqui para destituir reis, porque na verdade todos os reis eram governados por Deus. Ainda, irmãos, que vivamos no regime democrático, em que é servido ao povo escolher os seus líderes, uma democracia que não é tão democrática como deveria ser, mas nós não podemos perder de vista que toda autoridade neste mundo, que todos reis, governantes, primeiros-ministros, presidentes, todos eles estão debaixo da soberania e da autoridade de Deus. Romanos capítulo 13 fala exatamente disso, irmãos, da autoridade, do governo cívico, que eles são ministros de Deus para executar as leis. Mas perceba, de acordo com Paulo, em Romanos 13, diz que é para os magistrados, eles foram postos lá para defender os oprimidos, para lutar por causas justas. Mas isso no dia de hoje acontece exatamente ao contrário. Ninguém está no poder se não for pela vontade de Deus. Lamentavelmente, irmãos, hoje os homens naturais, eles são imbuídos de um engano, porque são revestidos de uma autoridade, e aí então esses homens, eles se tornam uns semideuses,
eles começam a idolatrar o poder, então eles se colocam nessa posição e esquecem de que se eles estão lá, é por vontade de Deus. Então é Deus que coloca, é Deus que tira. Outra coisa interessante aqui é olhar para o versículo 4 e ver que a vida, ela é um dom de Deus. Ele deu a Davi, né? A ele Davi pediu a vida e dele ele recebeu. Contudo aqui há algo mais nas palavras desses versos para olharmos de forma mais clara, compreendermos essa afirmação que o rei Davi faz aqui, que ele seria eterno, tal como Deus lhe prometera. É interessante olhar para essa palavra e termos uma perspectiva do Messias, da personificação do Messias. É claro, irmãos, que aqui temos uma referência clara ao mais lustre descendente de Davi. Quem foi ele? O Messias, o Senhor Jesus Cristo, o que é rei, e era um exemplo a ser seguido quando ele diz no versículo 5, grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e de majestade, o sobrevestiste. Irmãos, esse salmo aqui ele está apontando diretamente para esse mais nobre descendente de Davi, o Messias, a saber, a pessoa de Cristo Jesus. E o povo aqui constatou que para o rei, a glória do Senhor, Deus, era grande. E é justamente porque Davi amava a glória de Deus, justamente por isso que fora por Deus revestido de esplendor e de majestade. Exatamente isso o povo reconhece, que a autoridade de Davi de governar o reino, ela emana tão somente desse Deus glorioso. Um líder cristão sempre deve inspirar os que estão sob sua liderança a glorificar a Deus. Mas, lamentavelmente, não é o que se vê nos dias de hoje. Hoje você vê homens seguindo homens, idolatrando homens. E o versículo 7, ele aponta de forma clara e evidente que a aliança que Deus estabeleceu com Davi era uma aliança eterna. Veja bem, como é que Deus vai estabelecer uma aliança eterna com Davi, se Davi ia morrer? É por isso, irmãos, que ele foi posto por bênção para sempre. Ou seja, Davi seria para sempre lembrado. Ele seria sempre lembrado pelo seu mais lustre e nobre descendente. Aquele que se assentaria no trono e governaria para sempre. A saber, o Senhor Jesus Cristo. E assim o povo reconheceu que Deus enchera Davi de gozo e de esperança. Irmãos, alegria, satisfação, gozo de Davi não estavam baseados nas bênçãos do Senhor Deus, mas baseado no Senhor Deus, no Deus das bênçãos. É por isso mesmo que o rei confia no Senhor, é por isso mesmo que a misericórdia que alcança Davi vem tão somente do Altíssimo e jamais vacilará. Por quê? Porque vem de Deus, emana de Deus. E nós não podemos passar o olho nesse texto e não perceber uma declaração tão gloriosa e ao mesmo tempo tão cheia de humildade. Quando o texto diz, o rei confia no Senhor. Versículo 7. O rei confia no Senhor. Pela misericórdia do Altíssimo, jamais vacilará. E é por isso, meus irmãos, que com essa ideia de uma declaração cheia, gloriosa, de humildade, Davi, então, ele exalta a Deus, ele glorifica a Deus. Ou seja, o único que é merecedor de confiança, o único que é cheio de humildade, porque ele é rei. Não é um rei que ostenta poder, não é um rei que está ali com autoridade, subjugando, não, é um rei que é humilde, é um rei que com a sua majestade, com o seu poder,
que se rebaixou a ponto de ser humilhado, porque ele encarnou na pessoa de Cristo Jesus. E agora, esse Deus exaltado, cheio de graça e misericórdia, ele mantém firme a sua promessa de que os reis da terra dependeriam tão somente do Rei eterno. Do versículo 1 até o versículo 7, daqui eu faço a primeira aplicação para nós. O que é que esse texto tem a ver com nós nos dias de hoje? Primeira coisa é dizer que a verdadeira fé, meus irmãos, ela nos faz confiar somente na misericórdia de Deus. O povo celebrava, o povo louvava Deus, olhando para o rei, olhava para o agir de Deus na vida do rei, e olhando para o rei, né, eles encontravam ali a personificação do Cristo, aquele que viria para salvar o seu povo. Irmãos, e como você, que é pai, que é esposo, talvez que é professor, enfim, qualquer vocação que você exerça, qualquer posição que você tiver como liderança, como nós devemos inspirar os que lideramos, como nós devemos inspirar que aqueles que nos cercam amem a glória de Deus, como nós devemos inspirar eles a depositarem a sua confiança tão somente na pessoa de Deus, como nós devemos então levar a eles confiar tão somente na pessoa de Deus, como nós devemos incentivá-los a confiar e esperar tão somente na misericórdia do Senhor. Mas para que o nosso louvor seja intenso, o nosso clamor também, irmãos, nós precisamos, em segundo lugar, confiar na misericórdia de Deus para o futuro. Então, no primeiro momento do 1 ao 7, nós olhamos para o passado, aprendendo e confiando. Agora nós vamos, então, olhar para o futuro. Essa é a ideia. João Calvino, ele observa que nada adiantaria tanta paz, tanta alegria, tantos deleitos dentro dos muros do reino, versículo 1 ao 7, ao que nós vimos, se no mesmo estivesse sobre o assalto dos inimigos. Ou seja, Calvino está dizendo que adiantaria tanta gente, tanta riqueza naqueles muros, se lá estivessem os inimigos, tivessem conseguido passar os muros de Jerusalém. Por isso mesmo, eles confiavam na misericórdia de Deus também para o futuro. Olhando para o futuro. Quase todos os verbos desses versículos, eles estão no futuro, demonstrando assim a confiança do povo de Israel em Deus. Então o povo já tinha aprendido, irmãos, com o seu rei. Qual era a lição? Nós confiamos em Deus. Versículo 7. O rei confia no Senhor. Se o rei confia no Senhor, os súditos também devem confiar, porque o rei, ele inspira o povo a confiar no Senhor, a seguir esse Deus a quem tanto ele glorifica, a quem tanto ele exalta. Então, como já vimos, um dos temas mais recorrentes dos Salmos é a justiça de Deus revelada em favor dos seus servos, que são de formas injustiçados, perseguidos pelos inimigos. Irmãos, constantemente você vai ver nos Salmos revelando essa verdade. Assim, os servos de Deus não devem sair executando justiça com as próprias mãos. Primeiramente, porque a vingança, ela pertence a Deus, e Ele promete retribuir a cada um conforme as obras de cada um. É o que diz Romanos 12, versículo 9. Em segundo lugar, porque a nossa justiça nunca é justiça. E sempre que aplicamos, nós damos uma dose extra a fim de punirmos aqueles que nos fizeram algum mal. Não é verdade? Se diante de todas as injustiças que você já presenciou na sua vida, durante
esse ano, ou ano passado, enfim, na sua vida, se você pudesse executar a justiça com as suas próprias mãos, quantos nós já teríamos matados ou, sei lá, feito qualquer mal? Primeiramente, a vingança pertence a Deus. Ele promete retribuir. Esses versos ainda que tenham a sua aplicação em relação a Davi e a Israel do contexto aqui, são melhores entendidos e aplicados à nossa vida se ouvirmos à luz da pessoa de Deus e do Messias. Pois, irmãos, o versículo 8 diz: a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Quem pode fazer isso? Somente Deus, somente o seu Messias pode alcançar, somente Cristo pode apanhar os nossos inimigos. É muito bem nos lembrado nas palavras de Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 11, versículo 21, 22, quando um valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, é vencido e tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Interessante que, quando nós olhamos para o juízo de Deus, nós vamos compreender as palavras do versículo 9 e versículo 10, que diz: tu os tornarás como em fornalha ardente. Quando de te manifestares, o Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a tua posteridade e a tua descendência de entre os filhos dos homens. Somente Deus e o seu Messias, irmãos, pode executar juízo contra os inimigos. Os inimigos são combustíveis da fornalha do Messias. O fogo, a palavra fogo, ela sempre aparece na Bíblia e ela está sempre associada a juízo de Deus. Então, se você canta um corinho ou um cântico, Senhor, manda fogo, Senhor, desce fogo, você está dizendo, Senhor, desça juízo. Toda vez que a palavra fogo aparece no Antigo e tanto no Novo Testamento, ela está relacionada como juízo de Deus, destruição, condenação. É isso mesmo. É isso que é demonstrado. Então, pedir que desça fogo, irmãos, pode ser uma demonstração de tolice, pedir que Deus mande fogo do céu sobre nós, como se isso fosse algo bom, como se isso fosse alguma coisa que fosse aquecer a nossa fé. Todas as vezes que caiu fogo do céu, foi sinal de juízo de Deus. Aqui nós devemos, então, atentar para o fato de que a própria severidade da punição comprova a profundidade da perversidade. Ou seja, os inimigos da igreja de Cristo, aquele que se opõe à cruz de Cristo, podem defragar seu ódio. Eles podem, então, atear fogo contra a igreja. Eles podem provocar intensa dor à igreja. Mas tudo isso não se comparará, nem de longe, com o fogo, com o juízo e fogo eterno que sofrerão por causa da sua iniquidade contra Deus. E o versículo 10 nos lembra, melhor dizendo, do que Deus disse a Moisés por ocasião dos 10 mandamentos lá em Êxodo, capítulo 5, Êxodo 20, versículos 5 e 6, quando o texto diz: destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. O texto diz: não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam
e me guardam os meus mandamentos. Irmãos, somente Deus e o seu Messias podem destruir os inimigos. E quem são os inimigos do povo de Deus? Os inimigos do povo de Deus. Nós podemos voltar um pouco a Bíblia no Salmo 2 e você vai descobrir. O Salmo 2, ele diz: por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Cristo, dizendo: rompamos os laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, nós não queremos ser subjugados por um Deus que nos pune por causa dos nossos pecados. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. E qual é a resposta de Deus? O Salmo responde, versículo 4: ri-se aquele que habita nos céus. Quem é que habita nos céus? O Senhor zomba deles. Deles quem? Dos ímpios. O Senhor zomba deles. Perceba, veja agora a justiça de Deus. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu te gerei. Cristo. Aquele, sim, que vem em defesa do seu povo. Aquele que luta contra os opositores da fé, da cruz de Cristo. Então, irmãos, os inimigos do povo de Deus, eles se levantam, mas não são inimigos do povo de Deus, eles são inimigos do próprio Deus. Então, portanto, ao atacarem a igreja, a atacarem o próprio Deus, a atacarem o povo de Deus, eles atacam diretamente Deus. Então, a ofensa desse povo não é contra a igreja, é contra o Senhor. Com tudo isso, irmãos, acontecerá no tempo de Deus. E quando acontecer, será o dia terrível. O pior dia para os inimigos de Cristo será o dia em que Cristo chamar os homens da terra para prestar conta diante dele. O versículo 12, ele traz consigo essa ideia de que Deus é um soldado que, ao derrubar o inimigo, ele deixa-o de bruços e subindo nele, imobilizando, forçando a virar o seu rosto para ele, em direção a ele, enquanto o seu arco mira diretamente com a flecha face do inimigo e dispara a sua flecha fatal. O texto diz: portanto, lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu rosto. Tal cena, ela nos lembra do que Deus disse a Satanás sobre o juízo que aquele que era a semente da mulher haveria de fazer. Este, ou seja, o Messias, lhe ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Esse texto é entendido da seguinte forma: Cristo, ele de fato, ele ferirá a cabeça da serpente, quando ele morre na cruz. E a serpente ferirá o calcanhar. E as pessoas acham que é o de Cristo. Não, é nosso. Por causa do pecado. Assim, pois, irmão, dessa belíssima declaração de confiança na misericórdia de Deus, que haverá de se revelar no futuro, tanto quanto se revelar no passado, o Salmo se encerra com a mais oração de confiança e da oração a Deus. É como se no desfecho da cena, da última cena, quando termina a última cena do palco, então abre-se, fecha-se as cortinas e o Salmo
termina com essa declaração belíssima de confiança e adoração ao Senhor. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Por que, irmãos, essa declaração é de confiança e adoração a Deus? Porque o tempo todo nesse salmo, o povo de Deus reconheceu que tudo que Davi tinha, tudo que Davi fez, tudo que Davi alcançou, a sua vitória com largo êxito, irmãos, foi resultado tão somente do agir de Deus. E isso faz toda a diferença, não só para Davi no texto, mas para nós. Então, por isso, não poderia determinar, esse salmo não poderia terminar de outra forma, se não fosse essa. Uma declaração de exaltar o nome do Senhor, da força do Senhor. Por isso ele vai dizer, nós cantaremos, nós te exaltamos, Senhor, já que o salmo foi feito para ser entregue ao mestre de canto e ser cantado nos degraus do culto ao Senhor, não poderia ter outro desfecho esse salmo de não ser declarando louvores ao Senhor. Uma verdade que salta aos nossos olhos aqui, irmãos, é que Deus não precisa de nós para ser exaltado. Ele, por si só, faz isso. Então, ao sermos convidados a exaltá-lo, com certeza, irmãos, isto é mais um dos seus atos de misericórdia, pelo que devemos louvá-lo. Então, pense bem, temos pouco ou nenhuma força em nós. Somos incapazes de vencer, às vezes, poucas situações nas nossas vidas com as nossas próprias forças. Por isso, a única coisa que temos a fazer, a única claramente é, irmãos, declararmos a Deus por sua misericórdia, para que Ele livre o seu povo dos seus inimigos, e que os inimigos que nos cercam diuturnamente, os inimigos que se levantam, lembra que eu falei no Salmo 20, que o dia da tribulação pode ser aquele dia que o inferno se levanta contra você, que Satanás levanta legiões de demônios para tentar, pessoas más pode se levantar contra calúnias contra você. O dia da tribulação pode ter esse dia na sua vida. Mas lembre-se que, da mesma forma que você pode clamar por Ele para que Deus socorra, como eu falei no Salmo 20, irmãos, nós podemos então aqui, quando estivermos sob um severo ataque dos inimigos, confiar tão somente nas promessas que Deus fez a nós. E perceba, as promessas que Deus fez para nós. Porque é muito comum você ver por aí falsas promessas, falsos pregadores, falsos profetas, dizendo, venha para Deus, que Deus vai lhe dar isso, vai dar aquilo. Isso é um engano. O próprio Cristo, quando os apóstolos serviam a Ele, quando o povo queria seguir a Ele, disse, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, eu não tenho nem onde morar. Em outras palavras que está dizendo. O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Não tenho riquezas para dar para você. Vocês querem me seguir? Toma sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Em outro momento, os apóstolos falaram, mas Senhor, a palavra do Senhor é muito forte. Ele disse, é isso que eu tenho para vocês. E os apóstolos entenderam, disseram, para onde iríamos, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Não estou dizendo aqui, irmãos, que servir a Cristo é uma vida de fracasso. Não. Nós podemos servir a Cristo com muita alegria no coração, com muito gozo, regozijo de vida, ter uma vida simplória. Podemos servir ao Senhor com muito gozo, regozijo, tendo muitas bênçãos. Só não podemos deixar que essas coisas guiem o nosso coração, que desviem a nossa fé, o nosso desejo de adorar o Senhor. Mas em vez de alimentarmos ódio ou desejo de vingança em nosso coração contra os nossos inimigos,
que alimentemos com nossa confiança, com nossa misericórdia em Deus. Quando eu disse aqui na minha fala, minha exposição, nós somos muito práticos em fazer juízo e por vezes nós vemos tanta maldade sendo praticada contra pessoas que são inocentes, que o nosso desejo, a nossa vontade é de ir lá e fazer justiça com a própria mão. Nós nem podemos pedir a Deus que por vontade minha Ele faça o mal, mas nós podemos fazer uso de oração imprecatórias. Pedir que Deus, que vê tudo aquilo, que se levante do seu trono e que no seu tempo o arranque, destrua todos os inimigos da cruz de Cristo. Mas tendo em mente que a vingança não nos pertence, pertence tão somente ao Senhor. No início aqui eu falei, ou perguntei, qual era a intensidade, se a intensidade do louvor e gratidão que você tem a Deus, se essa intensidade de louvor e gratidão é a mesma que você tem quando você clama a Deus por socorro. Eu não sei se você já passou por essas duas experiências, de pedir socorro a Deus e também de ser grato a Deus, de louvar a Deus. Eu não sei medir a sua intensidade, Deus o sabe, mas a pergunta ela fica para nós. Qual é a intensidade sua quando você clama a Deus por socorro? Ela tem a mesma intensidade quando você se alegra em Deus por uma vitória, por uma bênção, uma gratidão? Tanto quanto ou mais intenso do que o nosso clamor a Deus para com Ele, irmãos, para que Ele nos socorra, deve ser a nossa gratidão a Deus quando Ele nos socorre. Então, se você entendeu que há um maior ou menor, você entendeu errado. Tanto a intensidade da gratidão a Deus por graça, por bênção, deve ser a mesma por socorro. Mais intenso, irmãos, do que o dia da tribulação, deve ser o dia da celebração. Então, se no dia da tribulação, no Salmo 20, você clama por socorro, então no dia da celebração você também deve se alegrar em Deus com a mesma intensidade. Mas enquanto Ele não nos responde, qual deve ser então a nossa posição? Como deve se comportar o nosso coração? Recorde das ternas misericórdias do Senhor. Lembre-se de todas as bênçãos, de todas as graças que Ele já derramou na sua vida. Olhe para o seu passado e veja o que Deus fez de você. Veja como Deus lhe trouxe, como Deus lhe transformou, como Ele tem cuidado de você. E aí você para, você tem motivos para se alegrar, para se regozijar, enquanto você espera a resposta da parte de Deus. Você deve olhar, enquanto Deus não está respondendo o que você pediu no presente, você pode olhar para o passado, se regozijar no Senhor, com esperança do futuro de que Ele lhe responderá. Então, que no dia, irmãos, da celebração, a sua intensidade seja a mesma do dia da tribulação. Que Deus aplique a sua palavra em nós. Que Ele derrame da sua graça e da sua misericórdia em nós, meus irmãos.